Olá, galera da Além do Sol TV. Ano de 2022 iniciando. Nós estamos reiniciando também as lives, né? E pararam muito em virtude de alguns problemas pessoais. No caso, esta live aqui já estava marcada, mas tive que cancelar em virtude do que já externei em algumas redes sociais, aí eu adquiri, mesmo me protegendo, mas por uma imunidade baixa, o Covid, já estou bem, graças a Deus, eu e minha família, e a Miriane também ficou dodói, não foi de Covid, graças a Deus. E estamos reiniciando. A Miriane, ela é uma convidada muito especial. Nós iremos falar de algo fundamental. Como sabemos, nós somos corpo, alma e espírito. E, às vezes, nem todos os nossos problemas são espirituais. Mas os nossos problemas, muitas vezes, são psicológicos. E, por isso, eu estou trazendo a psicóloga Miriane Franco para estar abordando esse tema. Só que, antes disso, eu peço a você que dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, porque semanalmente você vai estar recebendo cada vez mais conteúdos que possam fazer você pensar fora da caixa. Antes de falar da Miriane, quero ler esse versículo que me chamou muito a atenção. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Salmo 40, versículo 2 e 3. Observe, Davi está falando de uma mudança que não se resume simplesmente ao campo, digamos que, espiritual. É uma mudança que tem caráter emocional. Colocar um novo cântico dentro de você, sabe? Quando você está triste, deprimido, e Davi passou em vários momentos nos Salmos deprimido, tá? Saber que Deus pode usar vários artifícios para mudar esse estado de lodo, esse estado de tristeza, esse estado de trevas, de vale da sombra da morte, esse estado de você se sentir sujo, de você se sentir um nada, para firmar teus pés, te levantar e colocar na tua boca um novo cântico. Sobre essa mudança emocional que iremos tratar aqui. Com a palavra agora, Miriane Franco, e eu quero que você se apresente ao público da Além do Sol TV. Olá, pessoal. Eu sou a Miriane, eu sou psicóloga. Eu estou muito feliz com esse convite, Daniel. E nesse momento a gente vai sim, né, Daniel, conversar um pouquinho sobre isso. E se vocês quiserem também já podem deixar o comentário aqui nesse canal. E a gente pode também respondendo aos poucos se as dúvidas vierem surgindo, tá bom? Há quanto tempo você tem exercido essa profissão? Sim, E emendo essa pergunta a o que te levou a escolher essa profissão, Miriane? Certo. Eu sou psicóloga desde 2010, né, formada aqui pela cidade de Belém do Pará. Apesar de eu não ser paraense, né, eu sou baiana, mas aí eu vim para cá e fiz essa minha formação aqui. E eu escolhi a profissão. Né? Fiquei, Daniel. E eu escolhi a profissão porque, na verdade, eu recordei de um sonho. Eu tinha uma outra área, que era a área de engenharia. E quando eu cheguei aqui na cidade, eu lembro que eu dormi, eu acordei e me veio novamente isso, psicologia. E era um sonho de criança, que minha mãe depois disse que aos 4 anos eu falava: mãe, eu quero ser psicóloga, eu quero ser psicóloga. No decorrer da vida,
vão aparecendo outras oportunidades, né? E eu fui abraçando como a área de engenharia, mas eu nunca me identifiquei com essa área. Acho linda essa profissão, mas eu não me identifiquei. E quando eu fiz e escolhi fazer psicologia, eu falei, agora sim, eu encontrei aquilo que eu quero tanto servir e trabalhar. Eu acho que é a oportunidade, Daniel, de você escutar, conduzir, apresentar estratégias, mas principalmente acolher as pessoas. E isso é realmente muito encantador nessa área. É você acolher o outro por ser o outro. Então eu olho para ele sem julgamento, eu olho para as causas dele, validando o que ele está me dizendo, sem nenhum juízo de valor, entendendo que nós seres humanos erramos, acertamos, cada um traz consigo sua história, seu repertório emocional, e tudo isso deve ser respeitado. A partir disso, a gente vai tratando, né, aquelas doenças que causam algum tipo de mal-estar social, e a pessoa tem dificuldade de conduzi-la, então nós vamos tentando aos poucos apresentar estratégias para redução de sintomas. Nós podemos também apresentar estratégias para que ela aprenda novas habilidades. Tudo isso é feito na psicologia, né? Eu estou falando na psicologia clínica, mas nós temos aí as outras áreas que também têm o seu papel muito importante na sociedade. Várias vertentes, né? Miriane, o nosso canal, apesar de dialogar, né, com diversos tipos de públicos, eu sou cristão, eu gosto de pregar o evangelho, mas gosto de sempre buscar levar a pessoa a pensar um pouco fora do senso comum, fora da caixinha, e direcionando ao público mais religioso, porque a religião ela é muito presente no ser humano. É muito raro alguém não ter uma religião. Às vezes, até o ateísmo se torna uma religião, porque a pessoa vai se aprofundar, né, e estudar para defender as suas teses. O ateísmo, o agnosticismo. Então, vamos falar especificamente do cristão. Por que o cristão deve ir ao psicólogo? Se eu te respondesse isso, eu te responderia. Na verdade, o cristão, o ateu, né? As pessoas precisam e devem ir ao psicólogo, né? Respondendo sobre o cristão, por muito tempo, né, Daniel, ouviu-se falar sobre não ir ao psicólogo, né? Por muito tempo foi pregado isso, que não se deveria ir ao psicólogo, né? Porque eles iriam mudar a cabeça das pessoas e que aquilo não seria nada de Deus, que depressão é falta de Deus. E aquilo foi sendo alimentado e as pessoas foram acreditando nisso. Porém, a religião, ela compõe o ser humano. Recentemente, a gente tem estudado sobre isso, que a religião, e eu não digo aqui apenas a cristã e todas elas, qual você escolher ser, ela tem um papel na vida do ser humano. Nós somos seres completos, e nesse ser completo nós somos biológicos, nós somos psicológico, nós somos social e nós somos também espiritual. Então, tudo isso compõe o ser humano. Não tem como a gente tirar uma parte e dizer não, não faz parte, ou desconsidera, não é por aí. Não, compõe a vida do ser humano. Então, pensar que psicólogo ou cristão não pode ir ao psicólogo é como se a gente falasse assim, ele não tem problemas psicológicos? Em algum momento, será que não pode aparecer problemas da área mental, a falta dessa saúde mental? Ele é um ser humano. A gente precisa pensar nisso, que o cristão é, antes de tudo, um ser humano. E isso precisa ser conversado. Isso a gente precisa... Que bom, Daniel, que você está trazendo essa pauta. Isso a gente precisa trazer à tona. O cristão, ele sim pode sofrer problemas na área como depressão, ansiedade. Isso é uma realidade.
E muitas vezes a pessoa acredita que isso é de origem espiritual. E não sou eu aqui, Daniel, que vou dizer que não, mas muitas vezes é um equívoco. Por quê? Você Ou uma insiste... simplificação, Miriane, Sim. É um equívoco ou uma simplificação, sabe? Reduz. Porque a mentalidade religiosa, eu vejo que esse é o grande choque quando, às vezes, o religioso tem medo da universidade, ele tem medo da psicologia, ele tem medo da outra ciência. Coisa. Por quê? Da ciência, porque a mentalidade religiosa ela é baseada numa coisa chamada dogmas. Você está entendendo? Dogma é algo que você não pode questionar. Então, o que acontece? O dogma, por ser algo que não pode questionar, a pessoa tem os seus dogmas religiosos, mas tende a criar novos dogmas. Você está entendendo? A criar novos dogmas, dogmatizar tudo que ele vê. Quando você chega e simplifica, tudo é culpa do demônio. Às vezes a gente está vendo um casal exaltado, aborrecido, brigando, discutindo. Simplificação. É o demoninho e o anjinho ali que estão brigando, estão fazendo o casal brigar. Mas você vai ver, Miriane, que tem muito problema psicológico, problema comportamental no meio de um casal, questões que envolvem costumes, questões que envolvem diferentes aspectos. Você não acha que resumir todos os problemas das pessoas a uma simples possessão demoníaca, a depressão, a tudo, não que o demônio não existe, o demônio existe, você é cristão também, né? E nós sabemos, mas reduzir isso a tudo não significa uma simplificação que às vezes é grosseira? Isso, Daniel, super concordo. E é um perigo, né? Se a gente parar para pensar, é um perigo, porque muitos podem até se apoiar nisso para não querer mudar. Esses problemas dos relacionamentos, por exemplo, às vezes é uma comunicação ineficiente, às vezes é um comportamento violento, e as pessoas podem se apoiar nisso. Ele está com demônio, né? E tudo bem. Então a pessoa vai deixando que isso vá se tornando mais comum. Então, só confirmando aquilo que eu falei para você, Daniel, quando a gente toma esse tipo de postura, a gente pode estar correndo grande risco de não querer mudar e se apoiar nessas situações. Quando eu digo que o ser humano é completo, ele é completo. Ele pode estar falhando nas questões de ação, de comportamento, de atitude. E isso precisa ser apontado. Olha, isso precisa ser ajustado, isso não está legal. Mas quando eu me apoio apenas em um âmbito da nossa vida, aí é muito perigoso. Quando a gente vai fazer um exercício ou qualquer coisa na prática, Daniel, a gente vem trazendo toda a vida da pessoa para avaliar o que aconteceu. Assim eu penso, não dá para a gente pegar apenas um momento, uma situação ou algumas situações e classificar apenas como um aspecto. Isso é perigoso, é muito importante, eu novamente trago isso para você, a gente está conversando sobre isso. É um alerta para quem está assistindo, para as pessoas que a nossa vida ela é multicausal e a gente precisa olhar todos os aspectos como importantes, identificar para poder tratar. Não apenas escolher um e se apoiar e não querer mudar. Isso é muito confortável, né? Uhum. E você já teve, assim, durante a sua trajetória, experiências de casos de atender cristãos, claro, você tem ética profissional, não vai dizer o nome, né? Mas atender cristãos que pensavam que tinham problema de demônio, tá? Que possessão, e às vezes era simplesmente uma questão psicológica, Daniel, comportamental. Na verdade, é um tabu chegar na psicologia, né? E isso, cristão ou não cristão, e de toda religião. Primeiro, já existe esse tabu.
A pessoa acredita que ir para um psicólogo é um atestado de loucura. A pessoa acredita que ir para o psicólogo é algo assim sobrenatural. Então, já quem procura o psicólogo, ele já quebra esse tabu. Tá nas últimas, né? Tá nas últimas. É quando ele realmente reconhece, né, que precisa, porque muitas vezes ele já procurou todos os recursos, Daniel. É isso mesmo. Ele já procurou todos os recursos e aí ele não encontrou. Então, quando ele vem para nós, ele já vem muito, né, muito consciente de que é essa área que ele precisa cuidar, né? Então a gente vem trazendo somente a luz dessa autorresponsabilidade de procurar ajuda, de não se apoiar em algumas situações ou em algum âmbito para não tentar resolver. E isso é muito tranquilo conduzir. Não estou generalizando, mas geralmente a pessoa mais radical, mais fanática, quando chega à psicologia, é porque muitas vezes é um último refúgio, é um último tabu, né? Entrou por um processo tão profundo que já está tão quebrantada, desconstruída, que é mais fácil de trabalhar. É mais ou menos isso que eu quis dizer, sim, Daniel. Quando ele chega a nós, ele já chega diferente, né? Porque ele já reconheceu que em outros recursos ele procurou e não encontrou aquela resposta, né? E aí, com o nosso trabalho, a gente vai tratar sintoma, ver o que está acontecendo, trabalhar traumas, e isso é feito no trabalho de psicoterapia. É importante estar aqui, como a maioria do nosso público é cristão, é importante estar citando alguns exemplos de questões psicológicas. As pessoas pensam que a Bíblia só trata de um tema. Na verdade, a Bíblia ela fala pouco, mas o suficiente sobre o demônio. Ele existe, tá? Ela diz que ele é um inimigo da humanidade, mas também não bota o demônio num patamar, sabe? Tipo assim, como se ele tivesse algum poder de força equivalente a Deus. Você está entendendo, Miriam? A Bíblia Sim. diz que Deus vai destruir ele com o sopro da sua boca. Ele é como se fosse uma coisa rastejante e Deus, o Todo-Poderoso. Mas a Bíblia fala muito de comportamentos e de como Deus tratou certos comportamentos, tá? Estávamos conversando aqui sobre... a gente vê muito isso, por exemplo, na situação de Elias, né? Em 1 Reis 19:4, 9, Elias, ele, depois de ter feito grandiosas coisas como profeta, ele meio que se assustou com a ameaça de Jezebel e ele foi para o deserto. E naquele momento ele estava assim num estado de esgotamento físico tão grande e pediu para si a morte. Ele deitou e dormiu. Assim, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Aí ele deitou, dormiu e um anjo chegou e tocou. Primeira parte, o sono. Deus permitiu que ele tivesse um sono. Às vezes, quando a gente está de cabeça quente, uma das melhores coisas é a gente, digamos que, ter um descanso. Quando acorda, já acorda com outra cabeça, né? Aí ele disse o seguinte, tocou e disse, levanta, come, o anjo, né? E olhou, eis que a sua cabeceira estava o pão cozido sobre as brasas, e da botija, água, bebeu água, ele comeu, tornou a deitar-se. Olha aí o tempo, Deus observando e esperando. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, o tocou e disse, levanta-te e come, porque te será longo muito o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, um monte de Deus. Entrou numa caverna e passou a noite. E aí o Senhor veio conversar com ele, depois de todo esse processo, e disse, o que fazes aí, Elias? Tá? E a mesma coisa, só concluindo aqui o meu raciocínio, aconteceu com Jonas. Você me lembrou de Jonas. E eu tenho uma paixão pela história de Jonas, porque foi uma das primeiras peças que eu fiz
quando eu iniciei o teatro há uns 12 anos atrás, eu escrevi tipo uma paródia de Jonas. Mas para você escrever uma peça, você tem que ler profundamente a história de Jonas. E o que eu descobri é que Jonas era um homem que ele tinha uma certa raiva, um certo rancor muito grande contra o povo pelo qual Deus queria que ele profetizasse. Ok, Miriane? Esse rancor, Miriane, o que vai acontecer nesse processo? Ele quis fugir de todos os meios de ir evangelizar esse povo. Quando ele evangelizou, Miriane, e viu que aquele povo se converteu, quem sabe até mais do que Israel naquela época, que era bastante idólatra, ele quis a morte. Ele viu aquele povo bem e chegou e quis a morte. Aí Deus deitou, Deus fez subir a boboreira, que depois Deus chegou e matou a boboreira, né? A árvore de abóbora, não sei como é o termo certo. De novo, ele, sim, movido por aquele rancor, Deus, eu sabia que tu era bom, eu sabia que tu é bom e perdoa, me mata, Deus, me mata, porque tu tirou essa sombra de mim, Deus, me mata, pensa aquela pessoa envolvida naquela emoção, me mata, Deus, me mata. Aí Deus chega e fala, tá vendo, Jonas? Você se compadece de uma planta, como eu não iria me compadecer de Nínive, onde tem pessoas que não sabem, às vezes, distinguir qual é a mão esquerda da mão direita, onde tem pessoas que carecem da minha misericórdia. Você está entendendo? Olha a carga emocional de todo o processo. Se você, só concluindo, se você lê Eclesiastes, você vai ver a fundo um homem, que eu acredito que é Salomão, no fim da vida, meio deprimido, meio amargurado. Você trouxe à tona agora exemplos, né, de seres humanos, e a gente precisa primeiro entender que seres humanos passam por esses processos mesmo, e isso faz parte até dos eventos da vida. Quem nunca, né, Daniel, em algum momento teve alguma dúvida sobre a sua existência? Quem nunca, em algum momento, e aí eu estou colocando quem nunca, mas isso é obviamente muito particular, muito subjetivo, nem sempre, não tenho como comprovar que todo mundo teve, mas isso é muito comum. Então, em algum momento da vida, aquela tristeza, aquela dúvida sobre sua existência, sobre seu propósito, isso... E é um desequilíbrio químico, não é? Isso existem situações... Uhum. Pode dizer. Não, só estou falando que esses sentimentos, eles são frutos também de uma produção grande de adrenalina, uma liberação grande de certas energias químicas que muitas vezes te cegam. Assim como a raiva e a tristeza, elas te cegam, até despertam um lado animal em ti. Você está entendendo? Você não consegue raciocinar direito, porque a tua mente está dominada por um desequilíbrio químico. E tu não consegue pensar direito nesse estado emocional. O que diferencia, nesse caso, por exemplo, uma tristeza da depressão é justamente isso. Quando há um desequilíbrio nesses hormônios que causam esse sofrimento mais prolongado. Porque a tristeza, ela faz parte, né? Em algum momento da vida, por alguma razão, o ser humano ele fica triste. Então ele se isola, como você foi pontuando em alguns exemplos, né? Ele se isola, ele duvida de quem ele é, da vida, ele se magoa, ele sente uma grande tristeza. Quando a gente fala de depressão, isso já tem suas características. E aí é uma tristeza muito mais prolongada, você não tem motivação, aquilo que você fazia antes, você não quer mais fazer. E aí você vai avaliar
Isso, o mundo fica cinza, não tem mais razão para a vida. Quando a gente vai avaliar isso na clínica, com um olhar muito mais detalhado, aí a gente vê que sim, pode ser um sinal de depressão, né? E aí a gente diferencia de uma tristeza, que ela é passageira, ela ocorre, mas ela inicia e ela finaliza em um determinado tempo. E quando essa tristeza, Daniel, por exemplo, ela é prolongada e a pessoa não consegue, não é porque ela não quer. Então, muitas vezes a gente ouve pessoas dizer: levanta dessa cama, faz alguma coisa, como se isso fosse uma desmotivação. É simples, e como se a pessoa quisesse não fazer. E falta essa sensibilidade, né, nas pessoas, na gente, e entender que ela já está num outro estágio, que é o estágio depressivo. Então, é muito importante para quem está assistindo agora a gente ter esse olhar de perceber que como é que está essa pessoa que eu convivo? Ela está apenas triste? É um luto, por exemplo, que ela está vivenciando? Ou isso tem tomado assim mais seus dias? A pessoa tem dificuldade de fazer coisas que ela gostava. Isso é uma característica importante, Daniel. Imagina você, né? Gostar de fazer algo, por exemplo, ler. E você lê. E aí você começa a não conseguir ler. Isso é uma característica que a gente que está aqui precisa observar, notar para dizer, olha, ela precisa, ele precisa de ajuda. Então, Daniel, o que você trouxe para mim agora, para a gente, foi na prática, quando a tristeza pode se transformar em depressão. Obviamente, o que você traz é no Deus, né, como o Senhor, que mesmo gerencia essas situações. Mas a gente que está aqui próximo aos nossos amigos, familiares, a gente pode ser essa pessoa que vai alertar e procurar ajuda, por exemplo, na área psicológica, para que a pessoa comece, então, a tratar e reduzir esses sintomas que são tão ruins para quem vivencia essas situações. Isso dialoga. Eu trouxe isso porque isso dialoga com a minha área, sabe? Que é a minha área de história, tá? E durante essa pandemia eu me aprofundei ainda mais sobre essa questão histórica. E esse relato aqui bíblico também eu posso dizer que é um relato, de certo modo, histórico, tá? É um registro histórico de 3.000 anos atrás. Então, é sinal que esse estado depressivo, ou então esse estado que não é só o depressivo, na verdade, a raiva, muitas vezes, o ódio, gera uma depressão também, tá? No caso do Quando Jonas... não tratada, No caso do Jonas, a raiva gerou nele o desejo de morrer. A raiva de ver aquele povo perdoado por Deus gerou nele um certo desejo de Deus me mata, eu não consigo ver isso. Então, observe, só concluindo, eu já vou te deixar nas considerações finais, que isso não é uma coisa, digamos que de hoje, tá? Sempre existiu, a depressão sempre existiu, só que no passado a vergonha era maior e muitas vezes não se tinha tratamento e para onde a pessoa ia recorrer? Para o alcoolismo, para as drogas, para... Eu já conheci um psiquiatra uma vez que ele me falou o seguinte: grandes artistas que são sensíveis demais, eles recorriam muito às drogas por causa disso. Mas quando começou a surgir outro tipo de medicamento para controlar o seu excesso de sensibilidade que causa a depressão, eles foram largando as drogas, foram largando esse processo. Então, não é um processo antigo, não é um processo novo, apesar de que a globalização e a tecnologia ela potencializou esse processo. Então, esse papo de no meu passado não tinha depressão. Papo furado, gente. Tem uma frase que já disse numa outra live: a sacralização do passado profana o presente. Você está entendendo?
Ou seja, o nosso, você imagina um passado glorioso que na verdade não foi tão glorioso assim. O presente, ele nos dá oportunidades. Deus nos deu a psicologia mais desenvolvida e oportunidades para desenvolver esse tratamento, tá? Com sabedoria, com discernimento. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros, provérbios, né? Na multidão de conselheiros você encontra verdade. E eu sei que você tem um projeto que é sobre a questão feminina, né? A psicologia feminina, que é muito importante, tá? Só adianto, porque a mulher na sociedade, entendeu? Não estou aqui falando de pautas feministas, estou falando do óbvio, tá? Que a mulher, muitas vezes, durante muitos e muitos séculos e épocas, se calou diante de abusos, diante de assédios, diante de ameaças, se calou, muitas vezes, por um bloqueio psicológico, sabe? Eu queria que você falasse do seu projeto e deixasse uma mensagem final ao seu público. Interessante que você trouxe, Daniel, trazendo o exemplo do Jonas, né? Sobre esse sentimento de raiva. E a raiva, ele vem conjunto, né? O sentimento de injustiça. Esse sentimento de injustiça, né? E é justamente como você trouxe na história do Jonas. E quando a gente não trata essas emoções e elas se tornam nocivas para as nossas vidas, elas trazem resultados futuros, Daniel, bem como você trouxe. Além de doenças físicas, como problemas do coração, tonturas, vertigens e todas as outras mais, elas podem também trazer problemas, né, mais profundos. E é preciso a gente cuidar dessa emoção, lidar com ela, administrá-la, para que ela realmente não nos atrapalhe, a gente não se torne, por exemplo, refém dessa emoção, como você trouxe a raiva do Jonas. O meu projeto, que é Inteligência Feminina, é justamente sobre a emoção que ela conversa, né? Que ela traz para conversar com as mulheres. Nós conhecemos as emoções universais, medo, raiva, tristeza, alegria, nojo. E a partir dessas emoções, a gente vai extraindo o que nós podemos ser cada dia melhor. E essa é a ideia do nosso projeto. É possível a gente extrair o melhor de cada emoção. Eu posso sentir raiva porque eu sou humana. Eu posso sentir tristeza porque isso faz, muitas vezes, parte da condição humana. É quase impossível dizer que alguém nunca sentiu tristeza na vida, né? E isso tudo é muito normal, isso tudo é muito comum. Mas, e essa emoção? O que é que ela vai fazer? O que é que eu vou fazer com essa emoção? Eu vou deixar que essa tristeza, ela me domine e isso se torne, posteriormente, uma depressão? Eu vou deixar que essa raiva me domine e eu brigue com todo mundo que está ao meu redor? Que as minhas relações sejam cada vez piores? Que eu me machuque fisicamente porque eu parto para a violência física? O que eu vou fazer com essas emoções? Miriane, e é isso, certo. Só um último ponto, que isso é muito importante. É comum relato de quase todas as mulheres de terem sofrido assédios na infância, em alguns momentos, se sentirem para baixo e se sentirem sem coragem para falar, sem coragem para reagir e silenciar a voz, um bloqueio emocional. O seu projeto trabalha essa questão também? E eu já estava... Isso é importante discutir. Nesse caminho. Uhum. Eu estava nesse caminho de dizer que as emoções nós fomos ensinadas a reprimir, porque é ruim sentir raiva, né? Culturalmente é ruim sentir tristeza. Só que isso muitas vezes, Daniel, revela situações antigas que a gente não tratou. São situações, Daniel, que a gente não tratou, como abusos, violência,
E aí, as mulheres foram ensinadas a se calar, porque ele iria expor a família, porque infelizmente muitos dos casos ocorrem ainda no seu lar, no seu ambiente do lar. Então, como é que a Na menina iria infância ao dizer para casamento, né? alguém? Uhum. Como é que a menina iria dizer que foi molestrada, por exemplo, estrupada por algum familiar? Isso iria destruir a família. Então, por muito tempo, as emoções dessa mulher foi desconsiderada, foi deixada de lado. Ela precisou se calar para que não houvesse, por exemplo, uma ruptura na família. Ou as situações da vida mesmo. Quantas mulheres não sofrem assédio no seu trabalho, Daniel? Assédio sexual dos seus patrões. E aí elas precisam se calar para manter o emprego. Isso é muito comum e é uma realidade nossa. Por isso, nós falamos tanto dessas emoções que estão lá e que precisam ser tratadas, administradas. E esse projeto Inteligência Feminina tem esse objetivo, a gente cuidar dessas emoções, ensinar as mulheres a procurar os recursos corretos, as pessoas corretas, o momento correto. O momento correto é hoje, né? Você procurar hoje essa mudança e tratar isso, porque de uma certa forma, Daniel, quando a gente não cuida dessa emoção, ela retorna para o nosso corpo em forma de uma doença que é a doença psicossomática, né? Então é muita coisa que está por detrás daquilo que nós vivenciamos desde a infância até agora a nossa vida adulta, nos nossos relacionamentos, tanto no trabalho como amorosos. Eu aproveito e já faço o convite. A partir do dia 11, nós vamos iniciar uma jornada da inteligência feminina. Essa jornada, Daniel, é um convite que eu estou fazendo ao seu público para participar. Nós vamos dar 10 dias de conteúdo gratuito sobre inteligência emocional, que é a melhor estratégia para a gente lidar com as nossas emoções. E vai ser um momento único. É assim, Daniel, a pessoa precisa primeiro visitar o nosso Instagram, que é @_inteligência feminina. Clica Eu vou vai deixar o lá teu na Instagram, bio, mano. clica. Ótimo. Vai lá na bio, clica e vai direcionar ao grupo de WhatsApp. Nesse grupo WhatsApp, nós vamos, que vai ser o nosso meio de comunicação, nós vamos então entregar os links para ter acesso, né, às nossas palestras, aos nossos arquivos, a todo o material que vai ocorrer nesses 10 dias. E isso, meninas, a partir do dia 11, agora, de janeiro de 2021. Então dá tempo, tá? Corre lá no Instagram da gente e participa. Uhum. Pois é, eu quero agradecer, Miriane, e deixar o convite para uma próxima oportunidade também de termos outras lives para debatermos sobre diferentes temas. Vou deixar o seu link no Instagram, é um link do seu canal de vídeo, você está desenvolvendo aos poucos o seu canal de vídeo, né? Te agradecer pelo teu dedicar um pouquinho do teu tempo, do teu tempo corrido, né? E dizer ao nosso público, se você não se inscreveu até agora, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um like, procure as informações referentes a esse assunto na bio, no Instagram da Miriam. Tá? Vou deixar o link do canal de vídeo dela também. Daniel, quero te agradecer por esse momento. Essa troca foi muito boa, foi muito especial. Eu quero também convidar, né, as pessoas que são lá do meu canal para conhecer também um pouco do trabalho do Daniel e dizer que ele tem conteúdos muito bons, meninas. E um grande abraço, Daniel, em você, na sua esposa, que eu gosto tanto, amo tanto, que é a Ruth. E eu estou aqui, tá, para a gente continuar compartilhando sobre muitos assuntos que eu sei que a gente tem, né, Daniel, para trocar. Eu agradeço. Meus queridos, concluindo a situação,
vamos lembrar que somos salvos pela graça. Só que o processo de santificação, de transformação, é um processo que ele é lento, que dura a vida toda. Dura todo o processo. Não é porque o Senhor te salvou, porque você recebeu, aceitou aquele sacrifício que ele fez por você na cruz, tá? Que você vai estar totalmente transformado. Totalmente transformado estaremos só na glória. Passamos por um momento muito complicado esse ano. Estamos na espera pela vacina, se Deus quiser ela virá, tá? Momento muito complicado esse ano em que muitas famílias se desestruturaram, brigaram, se desentenderam, e quem tinha depressão aumentou a depressão, tá? Não foi fácil para ninguém, mas o Senhor nos convida à renovação da mente, se conformar com o mundo, mas renovai a vossa mente para saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para Elias, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus foi que ele, antes de qualquer coisa, em meio à sua crise depressiva, fosse primeiro comer, sabe? Descansar, para depois tratar com ele. Então, Deus tem seus mistérios, tem suas maneiras de agir, e se você sentir algum problema, e não se cale. Estamos aqui com uma excelente profissional, e que Deus te abençoe, Miriam, e fique ligado na Além do Sol TV, uma TV tão longe, porém tão perto de você.